Diário do Nordeste no Enem. Apoio Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste. Bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez para acrescentar a vocês, dentro do nosso projeto do Diário do Nordeste, a questão número 2 da área de humanas e suas tecnologias trabalha com uma temática, tá certo, referente à competência 3, que se refere aos movimentos sociais, a toda a estrutura que isso envolve dentro do processo cultural. Aparentemente, a participação dos negros nas manifestações de origem católica poderia representar a conversão religiosa dessas populações e a perda de sua identidade. Contudo, muitos escravos, mesmo se reconhecendo como cristãos, não abandonaram a fé nos orixás, vudus e inquices, oriundos de sua terra natal. Ao longo do tempo, a coexistência das crendices abriu campo para que novas experiências religiosas, dotadas de elementos africanos, cristãos e indígenas, fossem estruturadas no Brasil. Quando a gente vai falar sobre qualquer temática que envolva cultura afro-brasileira, é sempre bom lembrar que não é a cultura africana, propriamente, nem a cultura brasileira, que ela está em formação, mas sim a cultura afro-brasileira. Então, sempre procure lembrar disso, porque vai lhe facilitar muito na hora de responder a questão, que a base dessa questão vai envolver o que a gente chama de sincretismo cultural, sincretismo religioso, que é justamente a absorção de uma cultura, tá? De um grupo étnico diferente, mas onde uma cultura não se sobrepõe à outra, mas ao contrário, vai haver um misto de informações e mesmo eu me adequando à cultura local, eu não vou me desfazer da cultura que eu trouxe do território, tá certo, anterior. Então o africano, ele não abdica do seu processo cultural, ao contrário, ele traz as informações culturais de suas gerações, de suas tradições, de seus costumes, de sua língua, de sua percepção religiosa, tá, para a sociedade brasileira, que se acaba aculturando, que é justamente a soma desses valores culturais, com a cultura indígena, com a cultura europeia e forma essa cultura tão rica que é a cultura brasileira. Então a questão diz assim no item A. A condição do sincretismo religioso iniciado no Brasil durante o período colonial como elemento formador da cultura brasileira. Por enquanto o item A está totalmente correto e ele trabalha junto com a palavra principal, que foi o que a gente começou comentando, que é sincretismo religioso. O B diz que surgiram várias religiões africanas no Brasil durante o período colonial brasileiro, sendo todas reprimidas e abolidas da nossa formação cultural. Primeiro que as culturas africanas não foram abolidas, tá? Elas ainda existem, nós temos religiões afro-brasileiras, tá? Nós temos uma religião brasileira que tem forte influência africana, que é a Umbanda, tá? O Candomblé já é uma religião africana que vai se aculturar no Brasil, então elas não foram abolidas, foram perseguidas, sim, sofreram problemas de censura, sim, mas não abolir é a palavra que mata essa questão aqui, o item B. A promoção da mescla cultural e religiosa promovida pela igreja cristã logo após a chegada dos africanos. É bom lembrar que a questão, quando remonta ao período colonial, a igreja católica ainda tinha uma percepção ideológica de que os africanos não eram possuidores de alma, portanto não deveriam ser incorporados como cristãos, então eles não foram anexados nesse processo cultural. Então como essa cultura aconteceu? Aconteceu do dia a dia, do cotidiano, a cultura da informalidade, da prática comum, não foi oficializada pela igreja não. D. A perda da identidade religiosa no Brasil com a chegada do africano é a manutenção de um país de características laicas. O Estado ser laico não impede a religiosidade. Há sempre uma pequena confusão na mente das pessoas que se o Estado brasileiro é laico, por que nós temos feriados religiosos? Os feriados remontam não só a datas, tá, cívicas, mas as datas que têm ligações com tradição. A nossa tradição é cristã, mas dependendo da região do país, a cultura africana é mais presencial do que a própria religião cristã. Então, você tem que analisar o Brasil pelo misto das culturas. Então, você tem regiões onde a cultura indígena é extremamente influente, onde a cultura africana é extremamente influente, e isso não vai tornar o Brasil laico, ao contrário. O Estado ser laico não impede a religiosidade e a prática religiosa no país. O E diz que o amplo respeito religioso existente já nos primeiros anos da colônia e a manutenção de vários credos diferentes e de raízes puras no Brasil. Primeiro, essa raiz pura, porque se a gente fala de sincretismo, então a cultura indígena, a africana e a europeia se misturaram para formar a brasileira, não há pura. E segundo, que a questão do respeito religioso, que ainda está em processo de conquista e de diversidade cultural, o respeito às influências africanas. Então, a resposta correta da nossa segunda questão do fascículo é o item A. Estamos aqui com a questão de competência 3, habilidade 13,
tá certo? Que tem a ver com os movimentos sociais. O primeiro texto diz um trecho de uma música que diz assim: era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones, girava o mundo sempre a cantar as coisas lindas da América. Não era belo, mas mesmo assim havia 1000 garotas afim. Cantava Help and Chick to Ride, and Lady Jane Yesterday. Todas essas músicas aí, músicas dos meninos Beatles. Cantava Viva a Liberdade, mas uma carta sem esperar, da sua guitarra o separou. Foram chamadas na América, Stop com Rolling Stones, Stop com Beatles Songs. E embaixo, a foto desse mesma estrutura de período, tá, dos anos 60 para os anos 70, e Amor, Não Guerra, né? Esses movimentos do final dos anos 60, que tiveram o cume em 68, né? A gente diz até que 68 ano que não acabou, nós temos até obras da literatura que trabalham com essa logística de 68 ano que não acabou, tem muito a ver com a explosão dos movimentos sociais que estão dentro do contexto da Guerra Fria. Esses movimentos ganharam muita força no leste europeu, ganharam muita força na França, chegaram na América, nos Estados Unidos, através do movimento hippie, do movimento negro, do movimento feminista, que acabaram encontrando um foco de concentração, de protesto dentro da Guerra do Vietnã, uma guerra que a sociedade americana televisionou, tá, ao vivo, e pegou muito mal para a imagem do Estado americano, porque uma coisa é você preparar o cidadão para ser uma figura militar, e ele ir ao campo de combate. Outra coisa é você querer que o cidadão civil que está na sua residência assista ao combate e tenha a mesma impressão de que está sendo atacado, porque ele está em casa. Ele não é o soldado que está sofrendo o revés de sofrer a ameaça da morte. Ele está em casa assistindo aquelas cenas. Fora que o alistamento usou de muitas vezes de um aliciamento de menores, crianças de 16, 17 anos, tá? Eram chamadas já dentro das escolas americanas por alistamento em troca da promessa de bolsas de estudo na universidade. Muitos desses jovens que acabaram sendo alistados eram de origem negra e já havia um forte movimento negro nos Estados Unidos que acabou percebendo que esse alistamento negro era como se fosse um viés de exclusão social. Se eu não conseguir controlar o movimento negro, vamos levá-los para a guerra, vamos doutriná-los pela guerra. E toda essa reunião de ideologias acabou culminando com movimentos sociais. Aqui no Brasil já estava vivendo o regime da ditadura militar, tá? Em 68 também nós temos o fortalecimento da repressão, a partir do dia 13 de dezembro de 68, quando foi decretado o ato 5 e suspenderam os direitos civis da sociedade brasileira. E todo esse movimento acabou culminando em protestos, via arte, a pop art, via através da música. Você vai ter esse movimento através do cinema, além das próprias expressões de rua, chegamos até ao limite das guerrilhas, tanto na via urbana como na via rural. A letra da música e a imagem contribuíram para incitar várias formas de protesto contra a Guerra do Vietnã. É a única opção que a gente encontrou aqui que tem a ver com o período histórico da qual está sendo tratado. Então, a opção que se enquadra ao padrão do texto e da imagem é o item A. Na nossa questão 7, uma questão que é muito parecida com a proposta que o Enem traz para a gente, que é você tentar relembrar como é que vivia em sociedade certos grupos de gênero. No caso, a questão 7 vai trabalhar com o gênero feminino. Texto 1. Vida cotidiana das mulheres medievais. Quanto ao penteado, as mulheres mantinham os cabelos longos, usavam tranças cujo volume não hesitavam em aumentar os cabelos postiços tirados dos cadáveres, para grande escândalo dos pregadores. Tais tranças, a princípio soltas, foram erguidas em forma de coque ou correntilhas sobre as orelhas, encerradas em uma redinha, recolhidas em forma de birote na nuca. As jovens, pelo menos, quando em trajes de festa, usavam os cabelos soltos. No segundo texto, já começa com uma expressão para você dar a entender de que tem a mesma temática, que é a questão da estética, tá? E diz assim: mulheres inglesas gastam até 5 dias por ano se enfeitando. Já é uma fonte de junho de 2015. Em épocas de festa, algumas situações corriqueiras podem se transformar em um problema para os casais. O tempo que muitas mulheres gastam para se arrumar antes de sair, escolher a roupa e se maquiar são tarefas que podem levar dias. Batom e rímel disputam a preferência das brasileiras no espelho, mas entre as britânicas a boca lidera.
Uma pesquisa revela que, com a quantidade de batom vendida anualmente na Inglaterra, seria possível traçar uma linha de Londres até Nova York. As inglesas gastam 5 dias inteiros em frente ao espelho se embelezando. Escolher a roupa ideal para ir ao trabalho ou passear é outra tarefa que leva alguns minutinhos a mais que o previsto. Ao analisar o texto, podemos identificar. Ele diz no item A assim: as mulheres expostas no primeiro texto não tinham cuidado com a aparência como exposto no segundo. Totalmente falso. Lógico que a preocupação é em menor grau, sim, porque ela tem menores condições, menores instrumentos, menores ferramentas. No item B diz que, mesmo com o passar do tempo, as mulheres têm uma atenção toda especial à aparência, dedicando relativo tempo a esse propósito estético. Com certeza o item B está correto. O uso de instrumentos de embelezamento ficaram mais rudes com o passar do tempo? Ao contrário, né? As mulheres, por padrões de vaidade, passam mais tempo se embelezando que cuidando da saúde. A saúde faz parte da estética feminina. As mulheres mais ricas passam mais tempo cuidando da beleza do que as mulheres de classes sociais mais baixas. Aqui é uma interpretação que é o famoso distrator da prova. Isso pode fazer você pensar isso, mas o texto não fala sobre isso. O texto em nenhum momento excluiu a condição social, tá, de estética por condição de renda. Ele apenas estava falando da diferença da noção de estética para a mulher medieval para a mulher moderna. Então, a resposta à nossa questão é o item B. Olá, amigos internautas. Vamos trabalhar mais uma vez com vocês o fascículo do Diário do Nordeste. E, mais uma vez, é uma honra estar aqui com vocês. Gostaria de pedir a todos que, por gentileza, caminhassem para a página número 7, para que a gente começasse a trabalhar uma competência 4, habilidade número 16. A nossa competência 4, ela fala sobre as transformações técnicas e tecnológicas, né, e o impacto que essas transformações devem provocar exatamente na sociedade. A nossa habilidade 16, ela vai identificar registros dessas técnicas e tecnologias na questão do trabalho. Eu pediria para vocês que observassem essa questão 11, em que ele diz assim: uma pessoa realiza as 5 fases necessárias para a fabricação de um só produto e só produz uma única unidade. Embaixo ele diz 5 pessoas, cada uma delas especializada em cada uma das fases de fabricação, fabricam 10 unidades ao mesmo tempo. De cara logo a gente percebe que existe um aumento de produtividade. E aí ele diz: as transformações técnicas e tecnológicas introduzidas no meio produtivo ocasionou alterações no mercado de trabalho, bem como na oferta de produtos. Podemos identificar que a partir do segundo momento, na escala produtiva, então ele quer que você trabalhe apenas o segundo momento. Esquece a primeira fase. A primeira fase é uma fase manufatureira, é uma fase em que não havia uma especialização do trabalhador. A produção era mais lenta. Essa produção, cada pessoa executava todas as funções da etapa produtiva. Pós século XVIII, a gente começa a entender um processo de intensificação do trabalho. A necessidade de se produzir em larga escala, uma produção em série, uma produção em massa. Nesse âmbito de produção, a gente começa a estudar métodos de produtividade. E aí vem o destaque de Taylor, vem o destaque de Ford e, posteriormente, de Toyota. Então, na questão ele diz, podemos identificar, houve uma maior produtividade? Ok. Menor divisão do trabalho? Falso. A gente percebe na fase 2 uma maior divisão do trabalho, uma intensificação e uma especialização da mão de obra. No item B ele diz menor produção? Falso. No item C ele diz mais produtividade, também com maior divisão do trabalho. Ok, gabarito é a letra C. Mas por que o item D não poderia ser menor produtividade? É absurdo. E o item E, maior produção. É preciso só o internauta entender a diferença entre produção e produtividade. Eu poderia ter uma produção sem especialização do trabalho, uma produção maior do que uma que tenha maior produtividade. Mas o que importa para o sistema capitalista é a chamada produção per capita, que é a produtividade. É o ganho de produção, digamos, numa mesma faixa de terra, no mesmo hectare ou exatamente a mesma pessoa. Tranquilo? Então, questãozinha número 11, gabarito, letra C. É possível identificar várias áreas nas quais a urbanização se deve diretamente à consecução do agronegócio globalizado. Como é notório, a modernização e a expansão dessas atividades promove o processo de urbanização e de crescimento de áreas urbanas. Urbanização,
crescimento demográfico de pessoas, de cidades, em ritmo mais acelerado do que o de população de áreas rurais. E lembrar que crescimento urbano se refere à infraestrutura, ao crescimento do setor de bens e serviços, cujos vínculos principais se devem às inter-relações cada vez maiores entre campo e cidade. A essas inter-relações entre campo e cidade mencionadas no texto se referem principalmente à presença de agricultores nos cinturões periféricos às cidades, com o intuito de atender às necessidades que são impostas pelo consumo urbano. Quero lembrar que no texto a gente fala de um agronegócio, uma agricultura voltada ao mercado externo, certo? Uma agricultura globalizada. Portanto, não são os cinturões hortifrutigranjeiros que atenderão às demandas da cidade como um todo, perfeito? Então a gente está se referindo a algo maior, algo que vai extrapolar os limites, inclusive nacionais. No item B ele diz, mecanismos financeiros que vão subsidiar a agricultura familiar como forma de erradicar a fome no mundo. Quero lembrar a vocês que normalmente quando se fala do agronegócio, né, nós temos o uso de máquinas e equipamentos subsidiados sim por grandes corporações financeiras. Daí o termo agronegócio, que cada vez mais compromete ou interliga a relação campo e cidade. Quero lembrar também que a agricultura familiar não participa diretamente desse processo. No item C, ele diz, trabalhadores rurais nas cidades que estão fugindo das secas e enchentes provocadas por mudanças climáticas globais. Absolutamente equivocado o item. Nós não estamos voltando ao período do êxodo rural intenso, a forte dependência do homem em relação aos fatores naturais. Não, não, não. O agronegócio ele vem a romper com essas barreiras. Tranquilo? A irrigação, inclusive aqui no próprio semiárido nordestino, na região de Petrolina e Juazeiro, né, Pernambuco, Bahia, né, a gente já consegue vencer essas barreiras naturais. Então, equivocado o item C. No item D, nós temos serviços que são especializados, presentes em cinturões urbanos, que passam a atender a uma agricultura globalizada, como, por exemplo, uma agricultura científica, ok? Pessoas que trabalham no desenvolvimento de insumos, adubos, fertilizantes, sementes selecionadas, como, por exemplo, as sementes transgênicas, que passam a acelerar a produtividade, atendendo, portanto, uma demanda do agronegócio, gabarito letra D. Mas verifiquemos o item E. Atividades agrícolas que revelam a subordinação da cidade ao espaço rural. Quero lembrar aos senhores que desde a Revolução Industrial em 1750, na verdade, nós temos o inverso. O campo estaria subordinado às necessidades urbanas e não o contrário, ok? Então, nossa questãozinha tem como gabarito a letra D de dado. Gostaria de pedir aos senhores que dessem uma olhada na página 9, que a gente observasse a questão de número 19, onde a gente vai trabalhar a chamada habilidade de número 20, que pede para a gente selecionar argumentos favoráveis ou desfavoráveis a essas modificações impostas pela técnica e tecnologia que se acentua na sociedade. Na questão de número 19, a gente tem aqui, no século XVIII, ocorreu o desenvolvimento das chamadas máquinas a vapor, que ocasionou uma explosão produtiva, perpetrando profundas mudanças nas relações trabalhistas e nos movimentos sociais na era moderna. A partir de uma investigação nas estruturas básicas da Revolução Industrial e suas reações socioespaciais, verificamos a. Que o desenvolvimento de um processo ordenado e cooperativo nas relações trabalhistas culminou na ampliação da mecanização e empregabilidade, garantindo aos operários boas condições de trabalho. O item A é completamente equivocado. Primeiro que esse desenvolvimento ele não foi muito ordeiro, muito menos cooperativista, certo? As relações trabalhistas foram desenvolvidas de uma forma irregular, de uma forma não equitativa, o que gerariam disparidades sociais. O item A, ele ainda comete um equívoco, ele diz que haviam boas condições de trabalho. Lembremos nos livros de história que no século XVIII havia uma superexploração da mão de obra com mulheres e crianças que chegavam a trabalhar até 18 horas por dia. Então, portanto, o item A é completamente absurdo. No item B ele diz que desencadeou uma ampliação do desemprego conjuntural, estimulando a formação de grupos anarco-sindicalistas, apoiado pelos governos, que passaram a intervir legislativamente nesse procedimento.
Também completamente equivocado. Primeiro porque o desemprego aí seria o estrutural, que é o desemprego gerado pela substituição do homem pela máquina. O conjuntural seria o desemprego desencadeado por crises econômicas, retração econômica, quando um determinado mercado ele está em contração, né? Períodos do ano ou mesmo ciclos econômicos que provoquem exatamente esse caos de mercado de consumo. Então, é esse o desemprego conjuntural. O do texto seria o desemprego estrutural. Então, o item B de bola é absurdo. No item C, ele diz, uma grande transferência da população do meio urbano para o rural. Não, a ruralização foi comum na chamada Idade Média, quando havia uma insegurança nas áreas urbanas. Na verdade, haveria um êxodo rural. O êxodo rural, século XVIII. Êxodo urbano, século V, século XV, aproximadamente, quando nós temos essa chamada Idade Média. No item D, ele diz, um crescimento planejado no setor urbano que conseguiu absorver os excedentes de uma população economicamente ativa do setor primário, reduzindo os problemas econômicos e sociais. Não. As áreas urbanas sofrerão uma hipertrofia, piorando a situação da qualidade de vida, com o ar cada vez mais poluído, com a contaminação de rios, com a superexploração do trabalhador. Então, absurdo o item D. No item E, ele diz, houve um processo de transferência de pessoas e serviços do campo para as cidades de uma forma desorganizada, desordenada, desencadeando movimentos operariados contrários aos avanços de tecnologia, como, por exemplo, o movimento ludista, né, que eram os quebradores de máquinas conhecidos nesse período. Portanto, o gabarito letra E. Agradeço a todos. Obrigado mais uma vez pela atenção. Diário do Nordeste no Enem. Apoio Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste.